Você tem dúvidas em relação à natureza elétrica da matéria? Você consegue entender que a partir desse conceito, J.J. Thomson conseguiu definir o seu modelo atômico, o famoso modelo do pudim de passas? Bom, se essas são suas dúvidas, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Quando falamos em modelos atômicos, mais importante do que decorá-los é entendê-los. E entender os modelos atômicos é entender a sua evolução, a evolução em relação ao que era descoberto em cada momento histórico. Então, quando falamos do modelo de Dalton, da bolinha de bilhar, nós devemos entender que naquela época a natureza elétrica da matéria ainda não era explorada. Mas logo em seguida, vários experimentos começam a provar a presença de carga elétrica na matéria. E se a matéria tem carga elétrica, se existe essa natureza elétrica, então isso tem que estar também no átomo. E aí vem o modelo atômico de Thomson. Bom, se esse é o meu primeiro vídeo, é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, seja bem-vindo, eu sou o professor Everson. Há 30 anos ensino meus alunos um jeito fácil de entender química. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, clica aí no botãozinho vermelho, inscreva-se no canal, ative as notificações, seja um dos primeiros alunos a saber as novidades do tutorial de química. Bom, vamos lá. A primeira coisa então que nós devemos entender é exatamente o seguinte: a matéria possui carga elétrica. E essa carga elétrica é uma carga elétrica positiva e negativa. Ô Everson, como eu sei que a matéria, como é que eu provo que a matéria tem carga elétrica? Bom, com certeza você deve se lembrar daquele experimento que você fez com a tia lá no prezinho, quando ela pegou uma régua plástica, pegou pedacinhos de papel, picou pedacinhos de papel, passou no cabelo e aproximou a régua dos pedacinhos de papel. E os pedacinhos de papel foram atraídos. Se você não fez esse experimento, faça em casa. Só te garanto uma coisa, se você acabou de lavar o teu cabelo com o condicionador, talvez não dê certo. Mas isso é história para outro vídeo. Vou te mostrar aqui um experimento que também prova a natureza elétrica da matéria. Vem comigo. Experimento, você vai precisar de uma caneta de corpo acrílico, uma Bic, ok? E a parede da sua casa. Se a parede for lisa, melhor ainda. Se for áspera, não vai dar certo. Então, olha o que você vai fazer. Você vai encostar a caneta na parede e vai fazer um movimento de fricção da caneta com a parede. E veja o que acontece. A caneta ficou colada na parede. Aí você fala, isso é muito simples, aqueceu, derreteu. Nada disso. A caneta e a parede têm carga elétrica. Quando eu fiz o atrito, as cargas elétricas da caneta e da parede se deslocaram. Então, cargas positivas e negativas se posicionaram de tal maneira que ocorreu uma atração. Veja, se eu der um toquinho, retirei a caneta da parede. Bom, agora então que está provada a natureza elétrica da matéria, devemos entender o seguinte: a matéria pode possuir carga positiva e negativa. Então veja, partículas de carga elétrica oposta, elas se atraem. Então ocorrem entre essas partículas aqui uma atração. Então olha a regra: cargas opostas, positivo com negativo, se atraem. Agora, quando as partículas têm a mesma carga elétrica, vai ocorrer repulsão. Isso pode ocorrer entre as cargas positivas
e entre as cargas negativas. Então, surge uma outra regra que diz o seguinte: cargas iguais se repelem. Quando Thomson estuda as propriedades das cargas elétricas, e quando isso é descoberto em sua época, vem aquela questão: o modelo não poderia ser, o átomo não poderia ser apenas uma bolinha. Esse átomo deveria possuir também a carga elétrica. Então, através de alguns experimentos, Thomson deduz que a parte negativa do átomo seria formado por pequenas partículas chamadas elétrons, e que a parte positiva seria o corpo do átomo. Então, Thomson deduz o seguinte: que o átomo seria uma pasta de carga positiva, impregnado, incrustado, cheio de cargas elétricas negativas. E essas cargas elétricas negativas seriam os elétrons. Daí vem o apelido que esse modelo ganha, que é o apelido de modelo do pudim de passas, modelo do bolo de uvas, do bolo de amoras, do panetone. Já escutei cada nome que você não tem nem ideia, né? Então essas partículas negativas seria o elétron. Como a pasta é positiva e o elétron é negativo, cargas opostas se atraem. Por isso o elétron ficava fixo no átomo, ok? Então, entendendo a natureza elétrica da matéria, conseguimos entender o modelo atômico de Thomson. É isso aí. Se você ainda ficou com algum tipo de dúvida, ou se você conseguiu fazer esse experimento da caneta na parede, conta para mim aqui. Conta para mim aqui. Escreve aqui no comentário. Inclusive você pode, vou até te dar uma dica. Você chama alguém que não conhece muito de química, e você fala que a sua caneta é mágica, que você vai fazer uma mágica, vai colar a caneta na parede. Olha que interessante. A pessoa não conhece química e você fala que isso não é uma caneta. Isso daqui é a varinha do Harry Potter. E se essa pessoa não te obedecer, a partir daquele dia você poderá fazer uma mágica com ela. E aí você entende que quem tem conhecimento domina. Tô brincando, hein? Não vai fazer isso não, hein? No mais, bons estudos!